Hello portadores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, Predo Colfane. Nessa linda manhã de sábado, finalmente foi lançado o episódio Psycho Mary lá na França, e bom, nesse vídeo eu vim trazer um resumo de tudo que aconteceu no episódio, e também uma análise mais detalhada de alguns pontos que eu achei interessante no episódio. Se você por acaso já assistiu o episódio, saiba que esse vídeo tem spoiler, então se você já viu e não quiser ver o resumo, você pode pular já pra análise, mas eu aconselho que você veja tudo, porque tem muitas coisas que eu quero ressaltar sobre esse episódio ao longo do próprio resumo mesmo. Mas se você quer conferir tudo o que aconteceu nesse episódio e também alguns pontos importantes, se prepara e bora começar. Pra quem não sabe, Psycho Mary é o episódio 5 da quarta temporada, que foi adiado inúmeras vezes, e agora ele finalmente foi lançado na França. E nessa próxima segunda-feira, também vai ser lançado no Gloob, exclusivo dublado em português. Esse episódio começa com a Marinette e suas amigas conversando um pouco e relembrando vários momentos em que a Marinette passou vergonha na frente do Adrian, e que de certa forma foram um pouco engraçadas. Mas a Marinette fica muito triste, porque ela percebe que não teve nenhum progresso com o Adrian até agora. A Milene então relembra a Marinette que pelo menos eles se tornaram amigos, mas acabou que justamente por eles serem amigos, o Adrian deixou a Marinette na friend zone. Isso a gente sabe muito bem, né? Porque ele vive falando que ela é apenas uma amiga. A Marinette então chega a comentar que se tornar amiga do Adrian foi a pior coisa que ela já fez na vida dela, mas a Rosie relembra ela que não existe amor sem amizade, fazendo ali um carinho na Juleka, o que mostra que sim, elas são um casal, e tem gente ainda que questiona isso. Mas não adiantava, a Marinette estava decidida a mudar e deixar de ser a garota engraçada e desastrada que ela sempre foi, para fazer o Adrian olhar ela de uma outra forma, como uma garota dos seus sonhos, mas a Alia reprova isso, dizendo que a Marinette tem que ser quem ela realmente é. O Nino estava apresentando pro Adrian alguns vídeos de um comediante chamado Harry Clown, mas o loiro estava rindo e mais focado na Marinette, com as poses engraçadas que ela fazia. Ele estava morrendo de dar risada e o Nino jurava que era por causa do vídeo do Harry Clown, que era muito engraçado na visão dele. A Alia então acaba avistando o Nino e percebe que ele tá super empolgado e dando risada, e comenta com a Marinette que adora o humor do Nino, o que faz a Marinette ter uma ideia: conquistar o Adrian através da risada e do senso de humor. Então depois, quando o Adrian vai embora, ela chega até o Nino e pergunta pra ele do que o Adrian tava dando risada, para que ela conquistasse o seu crush através do humor. Assim, quando a Marinette pergunta pro Nino do que o Adrian tava rindo, o Nino diz que era de uma sketch do Harry Clown e pergunta se ela conhecia ele, e ela diz que sim, porque o comediante era cliente dos pais dela na padaria. Ele ia lá todos os dias às 5 horas da tarde, que por coincidência era exatamente esse o horário. Ela então, percebendo que era 5 horas da tarde, naquele exato momento ela sai correndo até a padaria, e quando ela chega, ela encontra o Harry Clown lá e pergunta pra ele se ele iria fazer mais shows. E ele diz que aquele era o último dia do show, e ela diz que queria muito convidar o menino da sala dela, que era o Adrian, e queria fazer ele assistir junto com ela, para que os dois sentassem um do lado do outro, rissem juntos e ele ficasse feliz e, sei lá, se apaixonasse por ela. Mas acabou que a Marinette tava com muito receio de pedir pro Adrian, perguntar até pro pai dele, porque o Gabriel Agreste nunca deixaria o Adrian em um show de comédia, até porque eles estavam no meio da semana, não era nem final de semana, então provavelmente o Gabriel Agreste não deixaria. Harry então diz que conhece o Gabriel Agreste porque o estilista fez uma roupa de batata frita pro seu primeiro espetáculo, e assim ele promete pra Marinette que vai dar um jeito de levar o Adrian até o show, sem dizer, é claro, que é por causa que ela tá apaixonada por ele. Na mansão Agreste, o comediante tenta convencer o Gabriel a deixar o seu filho ir no espetáculo, e em troca ele vai dar um papel pro Adrian no seu próximo filme, chamado Batatas Salvam o Mundo, que usaria o traje que o Gabriel havia feito pra ele pro primeiro espetáculo. O filme teria uma proposta de heróis com um vilão digno igual o Shadow Moth. Eu não sei de onde ele tirou que o Shadow Moth é digno, e ele fala que vai falar lá com o produtor e que vai dar um jeito de esse filme rolar. E o Gabriel acaba concordando, desde que os cenários do filme sejam aprovados por ele. Mas é óbvio que o Gabriel tinha uma segunda intenção, porque ele disse que a ideia era tão tosca que nunca ninguém ia aceitar isso, e claro que seria mais um alvo para os seus akumas. Harry então volta para casa da Marinette e os dois comemoram a conquista, e o comediante diz que agora vai ter que dar um jeito de falar com o produtor, porque ele só inventou essa história, então ele vai ter que ir atrás de um produtor e vai atrás do Bob Rock. Chegando no espetáculo, Harry e Marinette estavam se preparando para Marinette fazer o Adrian rir com todas as piadas que o Clown sempre fazia, porque a Marinette acreditava que o Adrian riu naquele dia por causa das piadas do Harry Clown, então ela acaba tentando reproduzir essas piadas na frente do Adrian. Ela então vai, veste um chapéu de cowboy, acaba chegando lá e fazendo várias palhaçadas, sempre apertando seu nariz vermelho, que é algo que Harry sempre faz, e o comediante ia dando sinais para ela, para tentar ajudar, mas a única coisa que eles conseguiram foi deixar o Adrian bem confuso. O
O Adrian não entendeu nada que estava acontecendo. Nesse momento, Bob, o produtor que faria o filme, acaba ligando pro Harry Clown e ele diz que poderia falar com ele naquele exato momento. E o comediante, para poder falar com o produtor, acaba deixando a Marinette sozinha. E quando ela percebe isso, ela acaba ficando muito sem graça, ela acaba indo embora, pedindo desculpa pro Adrian. Chegando no camarim, o novo personagem apresenta o seu novo filme super sério de super-herói para o Bob, mas ele começa a dar muita risada, porque era muito tosco e se enquadraria em um filme de comédia. Mas o Harry diz que gostaria de fazer outro estilo, para se aproximar mais do público, porque ele sempre fazia comédia. Mas Bob diz que aquilo era muito tosco, que não ia dar dinheiro, acaba rasgando todos os esboços do comediante na frente dele. Isso deixa ele totalmente sem chão e abalado com tudo isso. O Shadow Moth sente a emoção negativa, manda um Akuma até ele. Enquanto isso, o Harry acaba saindo do camarim e vai falar com a Marinette, que estava muito triste, totalmente abalada com o que tinha acontecido, dizendo que o plano que eles tinham feito não tinha dado certo, o que deixa o Harry Clown ainda mais chateado. Atrás das cortinas, se preparando para entrar no palco, Harry é akumatizado em Psychomerian, que como Bob disse que ele só servia para fazer humor, agora ele vai provar que consegue causar outros sentimentos nas pessoas. Apertando seu nariz vermelho, uma sketch que o comediante já fazia, Psychomerian consegue mudar o humor das pessoas, indo atrás do Bob como seu alvo principal, e Marinette e Adrian, que viram tudo, acabam se transformando para lutar contra o vilão. Ao se encontrarem, Psychomerian se apresenta e o Cat Noir acaba tirando o sarro da cara dele, dizendo que é um nome até que bonito, mas ele não sabe se ri ou se chora. E assim, a luta com os heróis começa, e eles já sabendo que não podem olhar para ele de forma nenhuma, porque senão eles terão suas emoções controladas. Eles têm absoluta certeza que o nariz vermelho do palhaço é o objeto do Akuma, então a Ladybug usa seu talismã e recebe um kit de maquiagem, o qual ela desenha um olho em suas pálpebras e vai lutar com o Psychomerian, executando o plano de fingir ser atingida para em seguida quebrar o nariz vermelho. O plano acaba dando certo, porém não era esse o objeto do Akuma. Psychomerian aproveita essa chance para atingir a Ladybug com um sentimento de raiva, e ela parte para a luta com ódio de Deus e o mundo, até que o Cat Noir percebe isso, pega ela e acaba fugindo, e o Psychomerian volta a caçar o Bob. Cat Noir estava desesperado porque eles estavam prestes a se transformar e a Bugzinha estava full pistola, então ele decide levar ela até o bueiro para que cada um fique de um lado e alimente seu Kwami, e aparentemente o poder do Psychomerian também afetou a Tiki, que estava 100% ódio. O Psychomerian acaba encontrando o Bob lá na varanda da Chloe e os heróis acabam chegando no local da batalha, enquanto Ladybug veio amarrada e o Cat Noir convence ela a usar o talismã com calma, e ela acaba usando e recebendo um capacete, e ela desconta todo o ódio nesse capacete, dando uma pesada nele. A ideia era colocar esse capacete na cabeça do Psychomerian para tornar ele inofensivo, então eles roubam o capacete de uma figurante e a Ladybug pede nas palavras dela o cinto ridículo do Cat Noir, vira uma personagem de Bird Box, ligando seu sentido joaninha e começa a porradaria solta com o Psychomerian. Enquanto isso, o Cat Noir usa sua habilidade de ter uma ideia pela primeira vez e gasta todo o esmalte da Chloe pintando o capacete roubado de vermelho e preto, para tapar a visão do vilão, e dessa forma, depois de muita pancada, eles conseguem vencer o akumatizado. Ainda com muita raiva, Ladybug acaba purificando o Akuma e usa o seu poder de reparação, e só assim ela volta ao seu estado normal, pegando um amuleto mágico e entregando pro Harry Clown. O personagem diz que adoraria ter poderes igual aos heróis, e volta depois a conversar com o Bob sobre o seu filme, que é ignorado por ele, e o Cat Noir dá uma bela sugestão, dizendo que ele pode simplesmente trocar de produtor. Ao final de tudo, Marinette e Adrian se encontram no show de Harry, e o Adrian diz para ela que naquele dia não estava rindo das piadas de Harry Clown, e sim estava rindo dela, porque ninguém faz ele rir tanto igual a Marinette do Pen Sheng. Ela então tem um leve surto, e o show começa e o episódio chega ao fim. Enfim, mas agora que a gente já viu ali o resumo do episódio, bora analisar alguns pontos. A primeira coisa que eu queria falar é sobre o novo personagem, o Harry Clown. Eu achei que foi um personagem muito legal e muito bem utilizado. A gente percebe que ele conhece muitas pessoas ali em Paris, ele conhece os pais da Marinette, conhece o Gabriel Agreste, ele tem alguns sonhos, então eu acho que ele foi um personagem muito bem construído no roteiro. Eu só tenho muito problema com o desenvolvimento dele. Isso porque ele foi apresentado nesse episódio, porém eu acredito que nos novos episódios ele nem vai aparecer de volta, então ele não vai chegar a ter um desenvolvimento. Um exemplo muito claro disso é o Suhan, que foi um personagem adicionado na quarta temporada, mas ele foi bem construído, só não foi bem desenvolvido. Eu acho que esse pode ser o caso do Harry Clown. Em relação ao desenvolvimento desse episódio, eu diria que não teve, porque ele é um episódio filler. Ele é um episódio só pra ser engraçado e divertido. Essa é a proposta do episódio, então não teve
desenvolvimento muito grande, acho que em nenhuma das áreas. Esse episódio também teve alguns flashbacks, eu gostei muito bem como eles colocaram o flashback, foi diferente lá em Tormenta 2, por exemplo. Em Tormenta 2 eu detesto aqueles flashbacks, mas ali acho que eles colocaram de uma forma legal em Psycho Marian, então foi algo que eu também gostei no episódio. Outra coisa foram os chips nesse episódio, a gente teve 3 chips ali principais que eu acho que brilharam nesse episódio. O primeiro deles foi a Rose com a Juleka no começo do episódio, que quando assisti eu fiquei muito feliz em mostrar isso, e realmente mostrar que eles são um casal de fato, sem deixar muito explícito assim, de certa forma. Outro casal foi a Adrinette, eles tiveram muito foco nesse episódio, mas acabou não tendo desenvolvimento. Ele só tem algumas frases muito clichêzonas, específicas, tipo o Adrian falando frases que deixam a Marinette louca e surtada, e que acaba surtando o fandom também, mas de certa forma não teve desenvolvimento. Mas agora um chip que eu achei muito interessante foi Lady Noir, eu gostei muito de ver o cuidado que o Cat Noir tem com a Ladybug nesse episódio, até porque ela foi atingida pelo Psycho Marian, e ele trata isso de uma forma muito legal. Só pelo fato do Cat Noir ter cuidado dela, não ter deixado ela se transformar ali no meio de todo mundo, pra mim foi muito legal, em ver esse carinho mesmo que ele tem por ela, não desenvolveu tanto assim, mas dá pra gente ver de um aspecto diferente, como que tá essa relação dos dois. E que o Cat Noir realmente gosta muito dela, cuida dela de uma maneira muito legal, então assim, pra mim, Lady Noir foi incrível nesse episódio. Outra cena que eu gostei muito foi quando a Chick tá bravinha ali, eu achei engraçado, porque ela também já surtou lá em Querida Família, e nesse episódio ela parece meio bravinha ali, eu achei, sei lá, foi uma cena que eu gostei. Mas por fim, esse episódio é de fato um episódio bom? Então, esse episódio eu achei que foi um episódio filler, é um episódio engraçadinho, tem uma proposta muito legal, eu gostei muito de assistir ele, mas não é um episódio que eu vou rever, eu acho que não é um episódio que eu vou querer assistir de novo, diferente de outros da 4ª temporada que eu acho melhor, e eu não veria ele de novo, então eu acho que ele é um episódio legal, é um episódio divertido, mas não é um episódio lá que me impactou muito não. Mas enfim, no dia que eu tô gravando esse vídeo, o episódio saiu em francês, as piadinhas que tem no episódio são em francês, e eu tô muito ansioso pra assistir agora nessa segunda no Gloob, pra ver como que eles vão adaptar e fazer essa versão brasileira. Mas enfim, essa foi a análise e também o resumo do episódio de Psycho Marian, eu espero muito que vocês tenham gostado, e me contem nos comentários o que você achou do episódio, qual cena você mais gostou, e se você achou um episódio bom ou não, que eu vou estar lendo todos os comentários. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje, se inscreve aí pra receber os novos conteúdos, e se você gostou, já me apoia aí com o seu like, que vai me ajudar muito. E eu espero vocês em um próximo vídeo. Até mais e tchau!